Memórias de um Sargento de Milícias. Estamos na prosa romântica brasileira. A poesia ali, 1836, aqui no Brasil, Suspiros Poéticos e Saudades, com Gonçalves de Magalhães. Não é o Gonçalves Dias, hein? E em 1843, um livro que quase não aparece, O Filho do Pescador, de Antônio Gonçalves. E como quase não aparece, nós temos aí como data oficial 1844, um ano seguinte, com o nosso queridíssimo Macedinho, Joaquim Manuel de Macedo. Augusto, como você pode romper com a sua promessa do passado? Carolina, olha o que eu tenho aqui como lembrança. Ah, então é você. Final feliz, a moreninha. Augusto, Carolina, forever. Marcando esse início da prosa romântica brasileira, o final feliz, o romance da burguesia, a tradição da elite. Estamos no coração do romantismo, palavra-chave, idealização. E o livro de hoje é Memórias de um Sargento de Milícias, um livro romântico? Sim, cronologicamente sim, mas há alguns detalhes aí destoando do romantismo. E quase tudo é em comum na vida de Manuel Antônio de Almeida. Então é outro Manuel? Sim, Joaquim Manuel de Macedo, agora Manuel Antônio de Almeida. Praticamente um autor de um livro só. Muitas cositas incomuns na vida deste autor. Alguém hoje morre vítima de naufrágio? Sim, mas é incomum, né? Vítima de um naufrágio, viveu pouco, 30 anos aí. Nasceu em 1831, morreu em 1861, 30 aninhos. E é um livro marcante do romantismo, porque está fora do padrão romântico, porque os vestibulares adoram e porque você pode citar na sua redação. Um poeta que viveu pouco, parece até aqueles poetas, né, da segunda geração romântica, o ultra-romantismo que morria de tuberculose. Mas no caso dele foi um naufrágio. Quase tudo é incomum na vida dele, na obra dele. Hoje, o que os estudantes querem? Medicina. Ele era formado em medicina, tem até uma tese de doutoramento em medicina. Mas por dificuldades financeiras, que ironia, buscou as letras, o jornalismo. Então, considerando a fama, é um autor de um livro só. Essa tese de doutoramento, alguns outros textos praticamente ficaram na história. Quando aparece Manuel Antônio de Almeida, estamos falando então do livro Memórias de um Sargento de Milícias. E o mais importante da obra, ela está no romantismo, principalmente aí pela cronologia. Aliás, quando essa obra foi publicada, em 1852, as obras eram publicadas em folhetins. Então, era algo fragmentado, uma produção parcelada. O livro mesmo saiu em 1854, 23 capítulos. E o segundo volume, com 25 capítulos, no ano seguinte, em 1855. Então, primeiro é romântico porque temos essa cronologia. Nessa década, o romantismo está fervendo. Mas o livro não tem a essência do romantismo, que é a idealização. Mas como assim? Ora, é um livro que retrata a classe baixa, a classe média descendo ali socialmente. E o engraçado é que por destoar, por sair do padrão, é um livro que ficou esquecido naquele período. Claro, um livro que estava à frente de seu tempo. Um livro esquecido praticamente naquele momento, um autor também não muito valorizado, e no próprio livro o autor usou um pseudônimo, que é um outro nome para não se identificar. E o que ele usou? Muito importante para uma análise mais profunda. O pseudônimo foi Um Brasileiro, sem aquele ego do romantismo, porque eu sou, porque a minha vida, principalmente da segunda geração romântica. Um brasileiro sou eu, é você, todos nós. Nos dois volumes, Um Brasileiro em 1854 e Um Brasileiro em 1855. Anonimato total. E como fica a análise? Eu sempre digo, tudo deve ser analisado. Vamos começar então pelo título, porque o título indica um caminho para nós.
Memórias de um Sargento de Milícias. Em nossa história, quando você encontra um título com a palavra memórias, quem conta a história? Memórias Póstumas de Brás Cubas, quem conta a história? Quem está no título? Brás Cubas. Memórias Sentimentais de João Miramar, quem conta a história? João Miramar. Memórias de um Sargento de Milícias, quem conta a história? O livro é em terceira pessoa, fora do padrão mesmo. E veja que ele está iniciando muitos segmentos aí, né? Porque ele foi o primeiro. Memórias Póstumas, lá no realismo. Memórias Sentimentais de João Miramar, lá no modernismo. Para que então memórias? Porque é para indicar o tempo. Você começa a ler o livro e logo no início está assim: era no tempo do rei. Brasil com rei, claro, contexto. Estamos em 1852, quando foi publicado em folhetins, 1853, um ano de publicações. Então ele começou, era no tempo do rei. Que rei então? Que rei então? Claro, o rei Dom João VI. O rei Dom João VI sai lá de Portugal, fugindo de Napoleão Bonaparte. Portanto, 1808 até ali 1822, que é quando o Brasil fica independente, pelo menos no papel, né? Então pronto, estamos no berço do curso de letras. A palavra memórias é só para indicar o tempo. Em letras, nós estudamos o que teoricamente recebe o nome de enunciação. Um outro nome, enunciado. E aqui já seria uma questão profunda de vestibular, uma questão aberta. Estamos no coração da teoria literária. O que vem a ser enunciação então? Enunciação é o momento da escrita, simplificando. E o enunciado é o produto dessa enunciação. Calma aí, não entendi nada. Não entendi nada. Simplificando, resumindo, enunciação é o momento da escrita, é o ato de escrever. O enunciado é o que está escrito. Então, se ele escreveu em 1852 em folhetins, escreve assim, era no tempo do rei, então o enunciado é o passado. Por isso, memórias, tá? No enunciado, você pode escrever a data que você quiser. Olhe, eu estou só no título. Alguns já fizeram a leitura e já falaram: ai, que livrinho bobo, ai, que livrinho simples. É porque não soube ler com cuidado, com atenção. É um livro até complexo, se você souber analisar, é claro. Explicado o título, vamos então ao outro caminho, o da excentricidade do enredo. O que seria isso? Ou seja, por que é um livro estranho, esquisito, diferente do padrão romântico? Na prosa romântica, nós temos algumas classificações. O romance pode ser um romance indianista. Aí o Alencar é o grande exemplo, porque ele escreveu livros que se encaixam em todas as classificações. Você tem aí um romance que pode ser um romance indianista, Iracema, Birajara, Guarani. Você tem um romance que pode ser um romance urbano, Diva, Lucila, Senhora. Você, tudo Alencar, hein? José de Alencar, o principal do romantismo brasileiro. Então, indianista, urbano, pode ser um romance regionalista, o romance tio, ou se você quiser, o Visconde de Toné, um livro muito famoso, Inocência, ou pode ser um romance histórico, As Minas de Prata, Guerra dos Mascates. E qual é a classificação então? Qual é a classificação desse romance aí? Memórias do Sargento de Milícias? Não tem classificação. É um romance diferente. Alguns teóricos enquadram esse romance no romance picaresco. Seria um romance picaresco. E aí já teríamos uma influência europeia, principalmente da Espanha, na literatura espanhola, que é uma literatura que apresenta o Lazarilho de Tormes, né? É um lazarilho, é um mendigo, alguém que vai crescendo por meio das travessuras, das peripécias, das aventuras, alguém com uma peraltice, uma novela picaresca. Nesse sentido, lembra bastante Memórias do Sargento de Milícias, até porque o Leonardo tem essas características. Mas tem um ponto que falha, porque geralmente as novelas picarescas são apresentadas em primeira pessoa. E o livro já vimos em terceira pessoa. Que difícil classificar então o livro, hein? Outros teóricos até falam que antecipa o realismo
É um livro que apresenta alguma crítica, mas a crítica do realismo é em relação à burguesia. E ali ele pega o subúrbio, né? O Manuel Antônio de Almeida pega justamente a periferia. É uma crítica, mas antecipar o realismo? Não sei. Que difícil classificar este livro! É o primeiro malandro da literatura brasileira. Por isso alguns falam que antecipa um pouco o realismo, porque é um pouco pautado na realidade. Não o realismo literário, mas a realidade mesmo. O malandro, o real, o pobre. Não só a nobreza, não só o burguês. E aí, se você passear pela literatura brasileira, você encontrará na frente, é um autor que antecipou muitos segmentos. Você encontrará o Macunaíma, do Mário de Andrade, um herói que é anti-herói. O Leonardo, no livro, também tem características de anti-herói. Macunaíma? De Mário de Andrade, só que assim, o Mário de Andrade deu um tapa na cara da sociedade, né? Porque o Manuel Antônio de Almeida ainda deixou algo mais tranquilo, Leonardo, as peripécias. Agora, o Macunaíma é mesmo um anti-herói descarado. Mas vamos lá, né? Tivemos aí no realismo, tivemos o Primo Basílio do Eça de Queiroz, lá em Portugal. O Primo Basílio não era um malandro, um safado, um vadio? E vocês conhecem Dona Flor e seus dois maridos, Jorge Amado. E o vadinho, que vai pular carnaval lá, acaba com tudo e morre, acaba com tudo e morre. O vadinho não é um malandrão, não? Safadão? Festinha caliente e aí morre na esbórnia. Safado, malandro. E o Lalino Salatiel, do Guimarães Rosa, a volta do marido pródigo, um homem que vende a própria esposa, a própria mulher. Pra quê? Pra ir atrás de periguetes? Periguetes? Não é um malandro também? Então Manuel Antônio de Almeida apresentou pra nós o primeiro malandro e outros foram aproveitando e mostrando que é o Brasil de verdade. Por isso esse romance não é tão romântico. Cronologicamente ele é. Mas por quê? Porque ele foi mostrando a realidade que acontece na cidade que não é idealizada, na nossa vida real. Mas agora eu pergunto, eles são safados, malandros? Eu não, né? Você não, né? Nós não, né? O brasileiro não, né? Quando tem aquela fila e aí a pessoa vai e fura a fila. Quando comete alguma infração de trânsito aí, mesmo errado, buzina. A essência humana é cruel. E o Manuel Antônio de Almeida foi mostrando aos poucos, gradativamente, o que é o brasileiro. O jeitinho brasileiro. A corrupção intrínseca do brasileiro. A corrupção velada que está aqui presente no Brasil, na nação, nesse país que é lindo por natureza. Mas a natureza humana... Estão entendendo agora o anonimato, o pseudônimo? Publicou o livro. Quem escreveu? Um brasileiro. Por que um brasileiro? Agora você entende. Porque sou eu, porque é você, porque somos nós. Porque o Brasil é assim. Essa sujeira que você está encontrando no livro, que você está lendo no livro, essa sujeira é nossa. Calma aí, calma aí. Você pode se lembrar do Machado de Assis. Olha o realismo, hein? Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um clássico da literatura, com certeza você conhece, e aparece muito em vestibular. Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí você se lembra do capítulo de número 160, o último capítulo, A Morte do Brás. O capítulo das negativas. Olha o Brás falando, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua, nem sobra, que saí quite com essa vida, e imaginará mal, porque há um pequeno saldo. Eu, primeira pessoa, observe, eu não tive filhos, eu não transmiti a nenhuma criatura, o legado não da minha miséria. Ele finaliza já com uma ideia de plural. O legado da nossa miséria. Então eu erro, mas a miséria não é minha, a miséria é humana. A miséria é nossa. Ele usa o singular, mas depois ele finaliza com a ideia de plural. Eu, mas a miséria é nossa. Eu não conheci a celebridade do emplasto, eu não conheci o casamento, eu não padeci a morte da Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Eu não fui ministro, eu não fui califa, eu não comprei o pão com o suor do meu rosto. Eu sou um fracassado, mas a miséria
é nossa, porque a miséria é humana. Memórias de um Sargento de Milícias inicia o que o Machado consagrou no realismo. Fantástico! Então, as falhas morais que você encontra no livro são as falhas brasileiras. Corrupção, preguiça, traição, temas que estarão sempre em nossa sociedade. As pessoas falham, as pessoas são mentirosas, são ignorantes, são arrogantes. Eu não, eles sim. Um brasileiro, eu, você, o anônimo, nós, o povão. Você pode não ser mentiroso, mentirosa, mas se a situação assim o exigir, eu acho que você também será. De repente, para proteger um familiar, por exemplo, na dificuldade, o ser humano se transforma e faz o que você nem imagina. E a literatura é fantástica, né? Ele é parte de um todo, o Leonardo é parte de um todo, de uma sociedade que já é corrupta. E aí você se lembra do Barroco, Gregório de Matos. A parte sem o todo não é parte. Olha que brilhante isso. Olha como a intertextualidade, a literatura vai flertando com a nossa capacidade intelectual. Então é um romance que retrata os costumes urbanos. O malandro faz parte da sociedade. Classificação do romance, então, talvez a melhor, eu diria. Romance de costumes. Mas não da elite, do povão. Romance de costumes. Você já percebe pela linguagem do romance. Romance de fácil leitura. A linguagem é popular, simples. Vocabulário do dia a dia, vocabulário corriqueiro. Estamos com um retrato do subúrbio carioca. E mais uma vez, o Manuel Antônio de Almeida foi precursor, porque aí você encontra no naturalismo essa visão do subúrbio carioca também. Você tem lá o Cortiço, a Luiz Azevedo. Você continua o passeio literário, você encontra no pré-modernismo, já no século seguinte, o Lima Barreto. Você continua o passeio, você vai encontrar Jorge Amado mais uma vez. Então, essa periferia, esse lado marginal que até então era menosprezado, principalmente no romantismo, agora ganhou os livros. Mas assim, né, o legal é que o Manuel Antônio de Almeida faz isso no romantismo, né? Que legal, que tapinha sutil na cara dos românticos, né? E como são as personagens marginais, então, desse livro? São personagens planas, personagens tipo, personagens previsíveis, personagens que representam uma categoria. Você vai reparando pela leitura que muitas vezes não tem um nome o personagem, né? Você tem lá, por exemplo, o barbeiro, é a vizinha, é a parteira, é a comadre. São apenas para representar categorias dentro de uma sociedade. Quebrando, mais uma vez, esse egocentrismo romântico. Eu sou eu. Não, ele também é o povão. E eu sou só mais um brasileiro. Olha o pseudônimo. Um brasileiro no meio do povão. Muitas vezes até personagens caricatas, que revelam caricaturas exageradas. Então é um livro que apresenta o humor, né? Nós temos um humor magnífico nesse livro aí. Brincando com os costumes. Quase que tirando um sarro do romantismo, né? Ou tirando um sarro, vai. Nesse sentido, é um livro que apresenta muito mais verossimilhança do que o livro romântico, que é idealizado. Claro que também há uso de linguagem conotativa, mas é porque tem essa brincadeira com o cotidiano. Então, o livro, um livro de duas partes. O primeiro volume, 23 capítulos. Segundo volume, 25 capítulos. Um livro gostoso, uma leitura acessível, tranquila. Temos então Leonardo Pataca. Percebeu pataca? Pataca que significa moeda, dinheiro. Leonardo Pataca, alguém que pensa em dinheiro, ganancioso, de repente explorador. Mas é um livro romântico, no final as coisas se resolvem, digamos assim. Leonardo Pataca, lá em Portugal, um algibebe, né? Um mascate. Alguém que trabalha aí com comércio de rua e procurando melhorar de vida, decide ir para o Brasil, vir para o nosso país. Porque aqui ele seria um meirinho, alguém que trabalha com a justiça, seria aí um oficial de justiça hoje. E aí no navio ele olha uma mulher apreciando a paisagem
com o nome Maria da Hortaliça. Repararam nos nomes? Os nomes populares? Maria da Hortaliça, Leonardo Pataca, uma mulher rechonchuda, olha o vocabulário, bonitota, quitandeira. Então ele passa como quem não quer nada e ela não dá atenção, ele não aguenta, dá uma pisada, comum lá em Portugal, dá uma pisada e aí ela não aguenta, fala, então vem aqui E aplica-lhe um beliscão. Então o nosso herói nasce de uma pisadela e de um beliscão. Que nascimento mais corriqueiro que esse? Nada idealizado. Pisei, belisquei. Ai, nasce uma criança? E aí dançaram outras vezes no navio, era uma viagem demorada, combinaram algumas sessões de Netflix. Chegando ao Brasil, vão morar juntos. Nasce o Leonardo, então cuidado, são dois. Leonardo Pataca é o pai, Leonardo só é o filho. Nasce o Leonardo, filho de uma pisadela e de um beliscão. Os padrinhos, o barbeiro e a parteira. Coisa simples. Personagens tipo parteira, barbeiro. Já no início, o Leonardo é apresentado como um menininho barulhento, chorão, nada de idealização. Quase que um anti-herói. Mas essa Maria da Hortaliça era bem ligeira, lisa como um sabonete. Quando o Leonardo Pataca chegava à sua casa, ele reparava que havia algo estranho. Começou a antecipar, viu que alguns homens ficavam ali perto da sua residência, até que um dia ele chegou antes e pegou o capitão daquele navio fugindo pela janela. Estava em sua cama? Será que essa Maria já não tinha contato antes com ele? Será que o Leonardo é meu filho? E aí? O cara surtou. Não era pra menos, né? Foi atrás do capitão e aí decidiu, eu não quero mais você, sua... Mas o Leonardo Pataca, eu posso explicar, só estava vendo aqui o último capítulo de Dark. Você acha que o Leonardo Pataca, ele era bobo, hein? Mas você acha que ele acreditou? Jamais. E aí o Leonardo Pataca olha para o filho, suposto filho, não estou falando nada, hein? Olha para o filho e pensa... Tá aí, resultado do meu erro. Dá um pontapé no bumbum do menino e expulsa o menino de casa. E ela volta para Portugal com o capitão. Que cosita, não? Será que eles já não assistiam Dark pelo Wi-Fi antigamente? Entenderam por que o livro na época não fez sucesso? Olha só como ele apresenta os personagens, olha os problemas. Era um público muito conservador, não gostou da história. Mas também jogava na cara toda a realidade. Ninguém gosta, né? E coitado, o Leonardo Pataca não tinha sorte com as mulheres. Ele começou depois disso a assistir uma série com uma cigana. Só que a cigana só queria ver um episódio e ir embora. Ele se apaixonou. Ela não queria assinar o plano, ele queria. Apaixonado, ele recorre a uma atividade proibida naquele contexto. Ele recorre à feitiçaria para que ela também se apaixonasse. Mas o homem que representa o Estado, o governo, o poder, a força, o Major Vidigal, prendeu o Leonardo Pataca. Atividade proibida, amigão, pode ir pra cadeia. Olha o Leonardo Pataca, perde as mulheres, é preso, não tá fácil a vida, hein? E para não ficar preso, obviamente, precisamos ter história. A comadre vai ajudar a tirar, então, o nosso Pataca da prisão. E aí ela chega e fala, eu preciso que solte o Leonardo Pataca. Leonardo Pataca? Quem é Leonardo Pataca? Você não conhece, senhor tenente? Pois saiba que o seu filho também se envolveu com ela. Então esse rapaz preso aí, senhor Leonardo Pataca, na realidade ajudou o seu filho, que prometeu o casamento, livrou o seu filho de um problema, inclusive o senhor tenente. O mínimo que o senhor pode fazer é soltá-lo. Aí ficaria ruim pro tenente também se essa história fosse divulgada, então mandou soltar aí o Leonardo Pataca. Percebeu como é? A vida real vai me afetar? Então solta, vai. Problema pra mim? Não quero não. Meu filho se envolveu lá, não quero problema pra mim não. Então o Leonardo Pataca, agora solto, não esqueceu ainda a cigana.
Mas a cigana já estava vendo uma série com o padre. E cuidado, é um livro que critica também esse lado religioso. É claro que o romantismo não aceitaria isso, por isso um livro esquecido naquele momento. Naquele contexto conservador, uma cigana e um padre? Um padre, sim, um padre. A cigana e o padre assistindo aquela série, aquele rolo. A sociedade moralista detestou esse episódio. Mas a cigana queria conferir a série com o padre. E o Leonardo Pataca perdeu mais uma vez. E agora perdeu para um padre. Aliás, o contexto religioso está marcado no livro. O padrinho, o barbeiro de Leonardo, queria inclusive que ele se tornasse padre. Era uma forma de conferir status dentro de uma sociedade. E qual sociedade? A sociedade conservadora, que até então aparecia no romantismo. Então o padrinho queria isso para Leonardo, queria que ele se tornasse um padre, queria uma carreira religiosa. Mas primeiro tentou a escola. Entretanto, não deu certo. Leonardo, cheio de travessuras, nada dava certo. Não deu certo na escola. Não deu certo na escola. Então mandou algum WhatsApp, teve algumas conversas e descobriu que dentro da igreja o horário era mais flexível do que na escola. Então ele migrou. Mas veja, ele migrou pela facilidade, teoricamente falando. Mas vamos lá, se não deu certo na escola, provavelmente também não daria na igreja. E foi o que aconteceu. Ele atormentava todos. E detalhe, é a mesma igreja do amigo da cigana, aquele amigo íntimo, padre. E o que está acontecendo com a cigana e com esse padre aí? Bom, a cigana vai dar uma festinha, comemorar o seu aniversário e tal. Chama quase todos, menos o Leonardo Pataca. Até o padre vai na festa. Mas é claro que o Leonardo Pataca não deixará barato. Ele chama um homem para atrapalhar toda a festa. Um homem conhecido como Chico Juca. Então esse Chico Juca vai lá e promove uma desordem, uma bagunça. Bom, a festa já não estava lá muito organizada. Tanto que o Vidigal precisa aparecer para instaurar a ordem. E quando ele chega, ele encontra o padre só com as partes íntimas. Que livro! Para aquele contexto! E aí, todos foram para a prisão. Nossa, que vergonha! Mas vem cá, não é um livro romântico? Então, cadê a história de amor? Vamos falar dela agora. Aparece então a Luizinha. Luizinha é a nossa heroína. Heroína? Mas se ele é um herói, no caso o Leonardo é um herói que é mais ou menos, então ela é uma heroína, então ela também é mais ou menos aí. Sim, porque ela tinha características esquisitas. Ela não era uma donzela como era no romantismo tradicional. Mesmo assim, o Leonardo se apaixona por ela. E veja como é mais real. As paixões não precisam de homens perfeitos e mulheres perfeitas. Elas acontecem, tanto que às vezes eu vejo por aí alguém chorando porque algo deu errado no relacionamento. Por quê? Porque se apaixonou pela ideia e aí viu que estava errado ou errada. Isso é realidade. Nós moldamos a pessoa, depois descobrimos o que é de fato. Então o Leonardo está apaixonado, só que o Leonardo é como o pai, não tem sorte com as mulheres. Ele se declara para a Luizinha, mas ela vira e vai embora. Ela vai se apaixonar por ele também, só que temos um obstáculo. Vamos lá. Luizinha era sobrinha de Dona Maria. Dona Maria era uma idosa, uma velhinha lá, que gostava de mover ações, processar todo mundo, tá? Então assim, você percebe que no livro as pessoas vão enriquecendo por meios não tão legais. Meios legais não no sentido da lei, no sentido da moral, tá? Qualquer motivo já era processo da pessoa. Inclusive, ela tinha a guarda da sobrinha porque ela queria uma herdeira. Então ela moveu uma ação contra a própria família. Essa é a Dona Maria, perceberam? Certo, conhecemos o Luizinha. Vamos ver o que está ocorrendo com o Leonardo Pataca agora. Enquanto isso, finalmente o Pataca consegue um relacionamento sério, interessante.
Ele consegue um casamento com a Chiquinha, a filha da comadre. Nascerá até uma filha desse relacionamento. Então, ele está mais tranquilo agora, supostamente. Na sequência, o padrinho morre. E é interessante a história do padrinho, porque ele é apresentado no livro, no enredo, como uma pessoa aparentemente boa, né? As pessoas têm muitos defeitos, mas o padrinho aparece ali tranquilo e tal. Só que quando você vai averiguar o passado do padrinho... E o barbeiro apresenta um passado interessante para a análise global do livro, porque o barbeiro fazia sangria. Não era cirurgião, mas fazia sangria. Quando ele estava voltando, né, para o Brasil, ele estava no navio, enfim, fazia sangria, era comum naquela época. Só que quando ele faz sangria no capitão, o capitão não resiste e morre. Um pouquinho antes de morrer, deixa lá uma herança, deixa lá uma quantia. E aí ele fala: se eu não resistir, o capitão falando para o padrinho, se eu não resistir, eu quero que o senhor entregue para minha filha quando chegar ao Brasil. A pergunta é: o padrinho me entregou? Ah, então até o padrinho tem uma mancha? Sim! Estão entendendo o livro? E como o padrinho morreu, a herança ficou para o Leonardo. O pai dele é o Leonardo Pataca. Então agora que ele tem dinheiro, ele volta a morar com o pai. O pai começa a tomar posse do dinheiro. Leonardo Pataca. Só que em uma confusão, em uma desavença, o Leonardo com a Chiquinha, que agora é a esposa do pai dele, o Leonardo Pataca, mais uma vez ele é expulso. Mas vocês verão que, como é um livro romântico, as coisas se resolvem no final, né? Ele é expulso mais uma vez pelo pai. Olha só o dilema do Leonardinho, hein? Expulso outra vez, perdendo dinheiro, perdendo o amor. Perdendo o amor? É porque para a Luizinha apareceu um novo pretendente. Um rapaz chamado José Manuel. Um malandrão lá, que só queria o dinheiro da Dona Maria, né? Então ele estava de olho na herança. E Dona Maria ajudou até no relacionamento dos dois, porque o José Manuel, para bajular essa mulher, acabou ajudando em algum processo, lá, em alguma ação, e aí ela gostou. Não, esse aí é o cara certo para a minha sobrinha. Olhe, um querendo ganhar em cima do outro. Então o Leonardo perdeu o amor, perdeu o dinheiro, perdeu a casa. O Leonardo está à deriva. Mas ele foi falar com um sacristão que vai indicar: não tem lugar para ficar, Leonardo? Eu não tenho, cara. Então fique na casa das duas viúvas. Elas têm 3 filhos cada um, 3 meninas uma, 3 meninos outra. Então pronto, ele se torna um agregado dessa casa aí das duas viúvas. E aí o Leonardo se apaixona por uma das filhas. Lembra lá então? 3 meninos, 3 meninas. Se apaixona por uma das filhas. Uma moça mais ou menos aí com 18 anos. É descrita com um capital estético elevado. E aí o Leonardo fica com essa moça com o nome Vidinha. Vidinha, uma vida, Vidinha. Vidinha qualquer. Então não é um nome, né? Vidinha. Personagem tipo, tá? Representando uma categoria. Que categoria é essa? Sei lá que categoria é essa, né? Vidinha. Até porque a Luizinha já estava casada com o José Manuel. Ele perdeu a Luizinha. Só que armaram para o Leonardo. Alguns meninos, os primos lá, gostavam da Vidinha também. Então armaram para ele. Como o Leonardo não trabalhava, o Vidigal, que representava o Estado, a força, manda prender o Leonardo. Leonardo é capturado, mas ele consegue sair e consegue um emprego também. Ele vai trabalhar na despensa da corte, na uxaria. Aí a questão é, precisa levantar cedo, trabalhar de verdade. O Leonardo vai trabalhar. E nessa uxaria havia um homem conhecido como Toma Largura. Toma Largura, quem coordenava tudo lá. Carregava sacos e tal. E uma mulher morava com Toma Largura, né? E um dia esse Toma Largura sai e o Leonardinho chega, ela está tomando um caldo. E aí ela fala: Leonardo, quer um caldo? O Leonardo: aham, eu quero um caldo. E aí eles tomam um caldo. E aí as pessoas ficam sabendo, a Vidinha fica doida. Como assim, tomando um caldo com meu homem? Vidinha é aquela mulher que gosta de um barraco, né? E aí ela vai lá e faz um barraco. É como um subúrbio também, não é? E enquanto Vidinha, olha como esse livro é...
E enquanto Vidinha está promovendo esse barraco, olha como esse livro... Aí o senhor tá uma largura, que havia falado, mexeu com a minha mulher aqui e tal. Ele está de olho na Vidinha, fala, mulher... apetecível. E a hora que ela sai, ele quer conferir, ele quer agora estreitar a relação, ele começa a gostar da Vidinha, olha que livro. E claro que o Leonardo foi despedido da alxaria. E mais uma vez o Leonardo foi preso, é um vagabundo, né, tá despedido, o Leonardo foi preso mais uma vez. E aí o senhor Toma Largura começou a planejar para ficar com a Vidinha. Ninguém perde tempo aí. Estava rolando uma festinha, uma bagunça, e aí para manter a ordem chamaram quem? Major Vidigal. Agora atenção, o Leonardo, que havia sido capturado novamente, preso novamente, o Leonardo, para ficar sob os olhos do Vidigal, começou a trabalhar como granadeiro, uma espécie de soldado granadeiro. Então, para resolver a bagunça, quem foi chamado também? O Leonardo. Olhe como o mundo dá voltas. E como está o casamento da Luizinha? Porque o livro está chegando ao final. Bom, o José Manuel agora provou o próprio veneno. Ele havia ajudado a Dona Maria em uma ação no passado. E agora com o conflito lá, José Manuel e Dona Maria, ela fez o quê? Processou José Manuel. E ele, quando recebe o resultado que perdeu, ele não aguenta a pressão e morre. Então Luizinha está viúva. Livro romântico nesse sentido, porque o obstáculo está sendo destruído para que a história de amor seja concretizada. O Leonardinho tem uma função oficial agora. Aí o Vidigal fala assim, ô Leonardo, é o seguinte, lá na casa do seu pai tem uma festinha lá, estão comemorando. É o seguinte, vai lá e prende o Teotônio. Teotônio é um cara fora da lei, bicheiro. Olha, esse livro tem bicheiro. Cigana, tem o que mais? Tem feitiçaria, bicheiro. Olha que livro, é o povão. Só que tá lá na casa do pai dele, o que ele faz? Ele fala, olha, ô Teotônio, eu preciso que você saia porque eu vou prender você. Então ele avisa o cara, e aí, pior, né? Pior porque agora ele era oficial, então ele errou 2 vezes. Leonardo praticando ação não condizente com a ética profissional, mais uma vez o Vidigal, paulada nele. Quem vai para a prisão? E quem vai ajudar Leonardinho? Só a tia da Luizinha conseguiria ajudar o Leonardinho, porque ela conhece uma mulher com o nome Maria Regalada. E tinha lá um romance ali por cima com o Major Vidigal, que é o rapaz responsável pela lei. Então Maria Regalada vai lá e fala, ô Vidigal, solte aí o Leonardo. Não vou soltar, não, ô Vidigal, solta aí e tal. Aí ele, não, eu solto. Ela promete pra ele, né? Tanto que na sequência, os dois começam a morar juntos. Ela deve ter falado isso daí. Solte aí, porque aí nós vamos morar juntos e tal. Entendeu? Então, favores, né? O Brasil não tem esses favores. Porque eu conheço não sei quem, ele pode interferir e nananã. Não, o Brasil não tem isso, né? É verdade. Então, Leonardo agora solto. E aí, claro, tem aquele luto, respeita o luto, mas agora, né, quando ele chega, a Luizinha fala, nossa, ele é o meu best. E aí, então, eles estão com o caminho livre para o verdadeiro amor, que venceu inúmeros obstáculos. Só que granadeiro não pode se casar. Então, favores. Mais uma vez o Leonardo precisa de um favor. Brasil parece? Não parece? Não, acho que não, né? Enfim, aí então você tem o Vidigal. Granadeiro não pode casar, né? Então ele precisa ser um sargento de milícias. Aí sim, há memórias de um sargento de milícias. Então, o casamento concretizado, felizes. Forever. Entenderam então porque é também um livro romântico? Por quê? Uma história de amor, claro, muitos obstáculos, mas o final é feliz. Happy End é o que é o livro romântico. Quer mais uma análise? Aquele saco que o Leonardo Pataca pegou de moedas, aquele dinheiro do próprio filho, ao final do livro ele já tinha devolvido, tá? Alguns teóricos até classificam esse livro como um livro excêntrico. Por quê? Porque esse livro não se encaixa em um padrão, né? Ele tem um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas ele não se encaixa em nenhum padrão. E assim, para encerrar, eu não esgoto a questão, mas há uma teoria também, segundo a qual o Manuel Antônio de Almeida teria um amigo, né, que relatava, um homem conhecido como, esse suposto colega aí, né, um homem conhecido como Antônio César Ramos. E ao final do livro, a morte de Leonardo Pataca,
da Dona Maria, uma sequência negativa, mas não é um livro do romantismo, embora não seja tipicamente romântico. Então, o narrador deixa registrado lá. É uma sequência negativa, pouparei aos leitores. Por quê? Ele não diz isso, mas é a nossa análise. Porque é um livro do romantismo, embora não seja tipicamente romântico. Lá no Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o seu último capítulo, número 160, o capítulo das negativas, lá é realismo. Lá ele finaliza com diversos pontos negativos, embora ele apresente o pequeno Saldo, que ele não teve filhos, não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria, o Brás Cubas falando em primeira pessoa lá. É um livro realista e ali ele enche de pontos negativos. Agora aqui não, rapidamente menciona a morte do Leonardo Pataca, da Dona Maria, mas não vamos entrar em detalhes, né? O casamento aqui, ó, da Luizinha, do Leonardo, vamos ficar com o casamento, um final feliz. Por quê? Porque é um livro do romantismo, embora não seja tipicamente romântico. Beleza? Beleza? Um grande abraço!